Olá pessoal, boa noite a todos. Então, vamos continuar no estudo do nosso artigo 5º, hoje começando pelo inciso 10º, foi onde nós paramos. O inciso 10 da nossa Constituição determina que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O primeiro destaque que nós temos que fazer é que o legislador constituinte ele não fez nenhuma ressalva com relação a que tipo de pessoas estão cobertas pelo manto do inciso 10. O que eu quero dizer com isso? Se ele falou pessoas genericamente, ele quis dizer que tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas estão sob o manto do inciso 10. Nesse sentido, tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica pode vir a ter a reparação pelo dano moral sofrido em virtude de uma violação de sua honra, intimidade, vida privada e imagem. Obviamente que quando a gente pensa em pessoa jurídica, a gente não pode pensar em intimidade, porque a pessoa jurídica efetivamente só pode sofrer um dano moral referente à sua imagem, o bom nome que a empresa tem no mercado. Mas quando se trata de pessoa física, percebemos que a pessoa física pode vir a receber uma violação da sua intimidade, da sua vida privada e da sua honra. E se o legislador colocou essas três palavrinhas, intimidade, vida privada e honra, é porque ele de fato quis diferenciá-las. O legislador não coloca palavras em vão na legislação. E qual seria a diferença, em linhas gerais, muito brevemente falando, entre violação da intimidade, da vida privada e da honra? Quando a gente fala em violação da intimidade, a gente fala em violação das nossas, como o nome já diz mesmo, da nossa intimidade. O que a gente tem de íntimo, referente à nossa família, referente aos nossos amigos. Então, por exemplo, eu tenho uma publicação num jornal falando que meu filho é ladrão. E isso é uma violação à minha intimidade. Ou eu tenho uma violação a um segredo meu. Alguém vai lá no mural do condomínio e divulga, no condomínio que eu moro, e divulga que meu filho sofre de uma doença que eu não gostaria que fosse divulgada, algum segredo que é revelado. Eu posso citar um exemplo de um julgado, até para a gente pegar um caso concreto, que foi muito elucidativo e que a pessoa ganhou na justiça. Foi um caso de uma pessoa que faleceu, um jovem que faleceu em virtude de ter sido acometido por AIDS, onde ele trabalhava, circulou, colocaram no mural de fato do trabalho dele que ele tinha falecido em virtude de HIV positivo. E a família, que não gostaria de ter revelado esse segredo, e essa ação ela foi julgada já tem alguns anos, numa época em que se falava muito veladamente sobre a AIDS, não se conhecia direito, existe muito preconceito com relação à AIDS, a família entrou com uma ação contra o estabelecimento onde esse rapaz trabalhava e conseguiu uma indenização por danos morais porque sentiu que a sua intimidade foi violada, no sentido de que a família não gostaria que esse segredo tivesse sido revelado. Então, a intimidade ela está sempre ligada à questão, de fato, do íntimo, né? Por isso, intimidade, o que diz respeito à sua família ou ao seu segredo pessoal. Já a vida privada é o que as pessoas, o que está relacionado aos demais relacionamentos. Ou seja, é o que as pessoas veem de você, né? É o que é revelado com relação ao que as pessoas veem de você. Então, por exemplo, alguém chega e fala assim,
a Renata é uma advogada corrupta, um exemplo. Então é o que as pessoas olham e atrelam a minha imagem perante os outros, que de fato viola a minha vida privada, né? A minha imagem com relação à minha vida privada. Então isso seria com relação à minha imagem para os demais relacionamentos, que não os meus familiares ou as minhas intimidades dentro das minhas amizades, digamos assim, né? E a honra está relacionada à probidade, à ética, à moral, né? Então, a gente poderia dizer que a honra está muito mais relacionada a crimes, atrelada a crimes de injúria, difamação e calúnia normalmente. Quando você xinga uma pessoa, por exemplo, você está violando a honra dessa pessoa. Você fala assim, fulano é ladrão, aquela... quando você xinga a mãe da pessoa, você está de fato violando a honra. Ou então, quando você causa uma dor muito forte, e esse conceito de honra ele foi meio que estendido para a questão psicológica também. Isso foi uma construção jurisprudencial para se poder também indenizar os danos psíquicos, psicológicos, né? Então, por exemplo, se eu tenho a perda de um filho, se uma pessoa tem a perda de um filho, essa pessoa pleiteia também indenização por danos morais, porque aquele sofrimento, aquele abalo interno, ele também é possível de indenização por dano moral. Então, isso também atacaria as questões de foro íntimo. A honra está ligada às questões de foro íntimo, ao sentimento que o cidadão tem internamente dentro de si. Não somente a imagem que se tem com relação a este cidadão, também com relação a isso, mas as questões internas, aos sentimentos internos que você tem. Outro ponto que a gente tem que abordar nesse dispositivo é que já está sedimentado, e a gente já comentou sobre isso, já está sedimentado que é possível, obviamente, a acumulação de indenização por danos materiais e morais. Num primeiro momento, se entendeu que ou se indenizava por danos materiais ou se indenizava por danos morais, ou seja, ou se restituía por aquilo que se tirou do bolso para efetivamente pagar algum dano sofrido, né, que seria o dano material, ou eu indenizaria pelo abalo moral, seja ele intimidade, honra ou vida privada, que o cidadão tivesse sofrido. E agora, de muitos anos para cá, os tribunais superiores já sedimentaram o entendimento de que você pode receber uma indenização de cunho material e de cunho moral. O último ponto com relação à indenização é com relação à imagem. Eu posso ter um dano moral de violação à minha imagem, eu vou citar um exemplo já, e posso ter também uma reparação pecuniária com relação à minha imagem. Então, a minha imagem, ela tem duas vertentes. Eu vou citar um exemplo. Teve um caso muito famoso, que foi um caso julgado aqui no Rio de Janeiro, com relação à atriz Maite Proença. Na época, ela teria vendido a imagem dela, e todo mundo sabe que os artistas vendem as suas imagens para veículos, para revistas, para veículos de comunicação. Ela teria vendido a sua imagem para um determinado veículo de comunicação, para uma determinada revista, para ser mais específica. E essa revista, e essas fotos, elas foram desviadas e foram publicadas também num outro veículo, numa outra revista, melhor dizendo, num jornal. E ela não gostaria que aquelas fotos fossem divulgadas naquele jornal, mas sim somente naquela revista, onde ela recebeu para poder sair naquela revista. Né, recebeu um valor para sair naquela, foi remunerada para que a imagem dela fosse divulgada naquela revista. Então, portanto, ela entrou com uma ação de indenização por danos, por dano à imagem, e requereu um valor
por indenização à sua imagem, tanto no quesito moral, porque ela ficou abalada, no sentido de que ela não quis que a imagem dela saísse naquele jornal, porque ela considerou que aquele jornal era um jornal onde ela não gostaria que a sua imagem fosse veiculada, assim como ela também pleiteou uma indenização de ordem material, porque ela não foi remunerada por aquele jornal para que a sua imagem efetivamente saísse ali, até porque o jornal teve um ganho com a veiculação da imagem dela. Então, atenção, porque o dano à imagem, ele tem essas duas vertentes, né? Não só pelo abalo que a pessoa sofre em função de não querer que a sua foto saia ali naquele veículo de informação, como também por não ter sido remunerado, porque não foi vendida, aspas, vendida a sua imagem para aquele determinado canal de comunicação. Então, seriam essas as abordagens que nós teríamos que fazer aqui nesse dispositivo, nesse inciso 10. Além disso, a gente tem que destacar que esses direitos que estão aqui no inciso 10, e vocês vão se aprofundar nisso mais quando estiverem estudando direito civil, são os chamados direitos da personalidade e estão totalmente atrelados aos princípios que a gente viu, constitucionais, dos direitos da dignidade da pessoa humana. Então, lá no artigo 21, 22 do Código Civil, vocês vão estudar bem e vão ver que lá também, quando vocês estudarem direitos da personalidade, esses direitos que aqui são fundamentais, eles são aprofundados lá no direito civil, chamados de direitos da personalidade. São os direitos da pessoa. A pessoa tem o direito à sua intimidade, à sua honra e à sua vida privada. Por isso, eles são invioláveis e são sagrados, não podendo ser mudados, porque todos nós sabemos que todos os incisos do artigo 5º, eles não podem ser retirados da Constituição, porque constituem cláusulas pétreas. Então, são direitos sagrados. E quando a gente fala em indenização por dano moral, a gente tem que aplicar sempre os princípios que não estão na Constituição, mas são princípios que foram criados pela doutrina e aplicados pela jurisprudência, que são os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O que são os princípios da proporcionalidade e razoabilidade? Repetindo, a gente também já falou isso aqui em outras aulas. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é quando você pondera valores e quando você pondera interesses. Não raras as vezes, o julgador vai se ver diante do cotejo de dois direitos fundamentais em jogo. E aí a pergunta que se faz é: o que eu devo privilegiar? Isso acontece muito em direito à informação, né? Quando eu tenho uma informação que eu devo veicular por interesse público, mas essa informação de interesse público, ela viola a intimidade de alguém, né? Algum político, algum famoso, enfim, alguém que é público, que tem uma figura pública, ou mesmo que não seja uma figura pública, mas que tem o seu nome lá veiculado num jornal, por exemplo, né? Então, eu tenho dois direitos, ou seja, eu não posso violar a intimidade, a honra, a vida privada de ninguém, a gente acabou de ver isso, mas por outro lado, também é um direito em garantia fundamental o direito à informação ampla. Como que o julgador vai ponderar esses interesses? Ele vai aplicar o princípio da razoabilidade, ou seja, o que é mais razoável? Eu devo informar ao povo, eu devo informar ao público aquela notícia, ou eu devo ficar calado? Então, nessa ponderação, ele vai aplicar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Então, não são princípios que estão no artigo 5º, mas são princípios que são genericamente aplicados. Aliás, se eu pudesse dizer para vocês, na nossa vida, né? No nosso dia a dia, nós aplicamos proporcionalidade e razoabilidade o tempo todo, né? Não raras às vezes estamos diante da cruz e da espada. Então, a gente tem que decidir o que é menos
aspas, o que é menos pior, né? Então a gente faz o que é menos pior. É a mesma coisa o legislador. Ele vai ponderar, ele vai pensar. E, obviamente, o que a gente está tratando? De um direito constitucional. Se a gente está tratando de Constituição, efetivamente a gente vai sempre prestigiar o interesse público. É o interesse público que vale. Então, mesmo que eu venha violar o interesse privado, se essa informação for de interesse público extremamente relevante, infelizmente eu vou ter que sacrificar a honra, a vida privada e a intimidade do cidadão, né? A gente vê isso todo dia no Brasil, a gente tem zibilhões de exemplos quando a gente fala fulano desviou não sei quantos milhões da saúde. A gente está violando efetivamente a honra de alguém. A gente nas entrelinhas ou até que diretamente está chamando alguém de ladrão, né? Mas essa é uma informação de interesse público, saber quem é aquele político que de fato desviou verba, até para poder informar a população para que ele não volte para um cargo público. Então, nessa ponderação de interesses, o que vale é o interesse público de fato, né? Então, seriam essas as abordagens que a gente deveria fazer aqui no inciso 5º. Quando a gente passa para o inciso 11º, a gente trata da residência, do domicílio. O que diz o inciso 11? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então aqui a gente vai primeiro destacar o que é casa, né? O conceito de casa é um conceito amplo. A Constituição deu um conceito amplo. Ela não colocou nem residência e nem domicílio, né? Porque eu posso ter residência num local e ser domiciliado em outro, né? Então, ou vice-versa. Mas aqui, o conceito de casa é um conceito amplo. E o conceito de casa se estende às pessoas jurídicas também. Então, por exemplo, o meu escritório também é considerado a minha casa. Ninguém pode ir lá penetrar, salvo se for por determinação judicial, né? Então, constitui um asilo, ou seja, um abrigo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Eu tenho que consentir que entre na minha casa ou no meu escritório.